Oi, e bem-vindos de volta ao Buddy Saga. Hoje, um homem perde tudo: a esposa, os filhos, o dinheiro. Mas o que ele encontra no final vale mais do que tudo isso. Vamos lá. O grito veio de dentro do freezer. Eu estava parado na garagem da minha própria casa, que já não era mais minha, às 21h47 de uma noite de quinta-feira em outubro. O divórcio tinha sido finalizado há 3 semanas. Lívia ficou com a casa. Eu fiquei com um apartamento pequeno e fins de semana alternados com a minha filha. Pegue suas coisas até sexta, Lívia. Tinha mandado por mensagem naquela manhã. Vou jogar fora o que sobrar. Então eu vim na noite de quinta. Não avisei ela. Não achei que precisava. Minhas coisas estavam na garagem, encaixotadas e esperando. Eu pegaria as caixas e iria embora. Simples. A porta da garagem estava aberta quando eu cheguei. A luz se espalhava pela entrada de carros. O carro de Lívia não estava lá, mas o Chevrolet da mãe dela estava estacionado na rua. Dolores, minha ex-sogra, a mulher que tinha sorrido no nosso casamento e passado os 14 anos seguintes se certificando de que eu soubesse que não era bom o suficiente para a filha dela. Não pensei muito nisso. Dolores costumava ficar com a Iris. Quando Lívia trabalhava até tarde, eu pegaria minhas caixas, talvez acenaria um oi e iria embora. Então eu ouvi um grito abafado, agudo, aterrorizado, vindo do freezer de peito encostado na parede dos fundos. Por um momento não consegui processar o que estava ouvindo. O freezer era velho, uma unidade branca enorme que tínhamos comprado numa venda de garagem anos atrás. Guardávamos carne congelada nele, itens em grande quantidade do supermercado atacadista, o excesso da geladeira normal. Outro grito, batendo de dentro. Papai, papai, socorro. Iris. Minha filha de 7 anos estava dentro do freezer. Atravessei a garagem em 3 passos. Agarrei a maçaneta. Estava trancada com o trinco simples, mas não com cadeado. Apenas um trinco que uma criança não conseguia alcançar de dentro. Eu o arranquei. O frio me atingiu primeiro uma onda de ar congelado grossa de geada. Depois eu a vi. Iris estava encolhida em posição fetal, apertada entre sacos de legumes congelados e um pacote grande de peito de frango. Seus lábios estavam azuis. Sua pele estava pálida, quase cinza. Ela tremia tão violentamente que os dentes batiam, fazendo um som como castanholas. Eu a agarrei. Puxei para fora. Ela não pesava nada 19,5 quilos de criança congelada e trêmula. O pijama dela era fino, de algodão, completamente inadequado para os negativo 1 grau do interior daquele freezer. Eu te peguei, filha. O papai está aqui. Eu a segurei contra o meu peito, tentando transferir calor do corpo, tentando entender o que estava vendo. Quanto tempo você ficou aí dentro, Iris? Quanto tempo? Não sei. A vovó me colocou. Eu fui malvada. A vovó te colocou no freezer? Ela faz isso quando eu sou malvada. Eu derramei meu suco. Não foi de propósito, papai. Não foi de propósito. Eu estava tremendo agora também, não de frio, mas de raiva. Dolores tinha colocado minha filha no freezer como castigo por derramar suco. Onde está a vovó agora? Lá dentro assistindo TV. Ela disse que eu tinha que ficar até aprender a lição. Eu carreguei Iris em direção à minha caminhonete. Precisava esquentá-la. Precisava chamar a polícia. Papai, espera. Iris olhava de volta para a garagem. Era algo que eu não tinha notado antes. Um segundo freezer, menor que o primeiro, encostado na parede oposta, meio escondido atrás de uma pilha de caixas de mudança. Estava desligado e trancado, com um cadeado pesado passando pelo trinco. Papai, não abre esse aí. Eu parei. O quê? Não abre, por favor. Iris, o que tem aí dentro? Ela enterrou o rosto no meu ombro. Sua voz baixou para um sussurro. A vovó diz que é onde vão os malvados, os que não voltam mais. Os malvados que não voltam mais. Eu olhei para aquele cadeado, para a geada que se infiltrava pelas bordas da tampa mesmo, o freezer estando desligado, e para o cheiro de repente notei um leve odor químico estranho. Iris, preciso te colocar na caminhonete. Quero que você fique lá e ligue o aquecedor. Consegue fazer isso por mim? Não me deixa, papai. Vou ficar bem aqui fora. Prometo. Só preciso verificar uma coisa. Eu a carreguei até a caminhonete. Liguei o motor, coloquei o aquecedor no máximo e a enrolei no cobertor de emergência que eu guardava no banco de trás. Tranca as portas, filha. Não abre para ninguém exceto eu ou um policial. Entendeu?
Ela assentiu, os dentes ainda batendo. Eu liguei para o 190 enquanto voltava para a garagem. 190. Qual é a sua emergência? Preciso de polícia e ambulância na Rua das Mangueiras. 847. Minha filha foi trancada no freezer pela avó. Ela está com hipotermia. E tem mais uma coisa. Outro freezer, trancado. Acho que pode ter alguém dentro. Senhor, o senhor disse que tem alguém trancado num freezer. Não sei. Talvez. Tem um cadeado nele. Minha filha disse que é onde vão os malvados, os que não voltam mais. Senhor, não abra esse freezer. Polícia e serviços de emergência estão a caminho. Não toque em nada. Eu precisava saber. Desliguei. O cadeado era industrial, pesado. Eu não conseguiria quebrá-lo com as mãos, mas tinha um pé de cabra em uma das caixas. Encontrei 45 centímetros de aço sólido. O cadeado não teve chance. Um golpe, 2. O trinco entortou. 3. Ele quebrou. Fiquei ali um momento. Pé de cabra na mão, coração disparado. Os malvados que não voltam mais. Levantei a tampa. O cheiro me atingiu primeiro. Não era podridão, algo tinha impedido isso. Um conservante químico como formol misturado com outra coisa. Algo orgânico e errado. Depois eu vi o que estava dentro. Um corpo, pequeno, do tamanho de uma criança, enrolado em plástico. Através do plástico embaçado, eu conseguia ver um rosto de menino. Olhos fechados, pele cerosa, perfeitamente preservado. Ele estava ali havia muito tempo. A polícia chegou em 7 minutos. Eu estava sentado no chão da garagem quando eles me encontraram. Não conseguia ficar de pé, não conseguia me mexer, não conseguia parar de olhar para aquele freezer. Minha filha gritava na caminhonete, batendo nas janelas. Um socorrista tentava fazer ela abrir a porta. Senhor, senhor, preciso que o senhor saia. Um policial uniformizado me levou para fora. Luzes vermelhas e azuis pintavam as casas da Rua das Mangueiras. Vizinhos saíam, confusos e alarmados. Os socorristas tinham tirado Iris. Ela estava enrolada em cobertores térmicos com máscara de oxigênio. Quando me viu, ela estendeu os braços. Papai, eu fui até ela, segurei sua mão enquanto a colocavam na ambulância. Enquanto nos afastávamos, vi Dolores, parada na porta da frente da casa, observando. Seu rosto não mostrava nada, nem choque, nem culpa, nem medo, apenas nada como uma máscara sem ninguém por trás. A temperatura corporal central de Iris era 32, 9 graus quando chegamos ao hospital. Minha filha tinha ficado a minutos de morrer. Levou 4 horas para a temperatura dela estabilizar. Eu fiquei sentado ao lado da cama dela o tempo todo. O detetive Roland apareceu. Minha filha vai ficar bem? Perguntei. Os médicos dizem que ela vai se recuperar completamente. Ela teve sorte de o senhor ter encontrado ela quando encontrou. Sorte. Se eu tivesse esperado mais um dia, minha filha estaria morta. O freezer, eu disse. O segundo. O que tinha dentro? Roland sentou-se pesadamente. Ainda estamos processando a cena, mas encontramos restos humanos. Uma criança do sexo masculino de aproximadamente 8 a 10 anos. Com base no exame preliminar, o corpo estava ali havia muito tempo, décadas possivelmente. O senhor já conheceu o filho da senhora Dolores? Roland perguntou. Eu pisquei. O quê? Dolores tinha 2 filhos. Sua ex-esposa, Lívia, e um irmão mais velho chamado Tiago. Não, Lívia. Me disse que o irmão morreu quando ela era pequena. Algum tipo de acidente. Tiago foi dado como desaparecido em agosto de 1992. Ele tinha 9 anos. A família alegou que ele fugiu. O corpo nunca foi encontrado. A sala girou. Dolores tinha guardado o corpo do filho dela no freezer por 32 anos e depois tinha colocado minha filha em um também. Onde ela está? Em custódia. Ela não está falando. E Lívia, sua ex-esposa, estamos tentando localizar ela. Lívia apareceu no hospital às 3 da manhã. Sua mãe colocou nossa filha no freezer, eu disse para ela. Você sabia disso? O quê? Não, claro que não. Iris disse que a vovó coloca ela lá quando ela é malvada, como se fosse rotina. Então eu contei sobre o corpo na garagem. Tiago. Lívia ficou imóvel. Tiago fugiu. Ela sussurrou. Mamãe dizia que crianças malvadas vão embora e não voltam mais. Que se eu não fosse boa,
eu iria embora também. As mesmas palavras que Iris tinha usado. Descobriu-se que Dolores vinha abusando dos filhos dela por anos. Tiago não tinha fugido. De acordo com os diários de Dolores, encontrados depois, ele tinha quebrado um prato e ela bateu nele com uma panela de ferro. Ele morreu na hora. Ela o colocou no freezer porque, na mente distorcida dela, era onde crianças malvadas iam. Dolores foi acusada de homicídio doloso, tentativa de homicídio e abuso infantil. Foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela tinha 63 anos e morreria atrás das grades. Lívia perdeu a guarda porque, embora não estivesse diretamente envolvida, tinha sido deliberadamente cega aos sinais de alerta do abuso. A guarda total foi dada para mim. Nós nos mudamos para uma casa pequena sem garagem. Eu não conseguia mais olhar para garagens. Iris começou terapia intensiva para o trauma. Os pesadelos foram ruins no começo, mas ela é resiliente. 2 anos se passaram. Iris tem 9 anos agora, obcecada por dinossauros e indo bem na escola. Ela não está quebrada, está se curando. Lívia vê ela 2 vezes por mês sob supervisão. Eu não odeio mais Lívia. Percebi que ela também era vítima daquela casa, vivendo no terror de se tornar o próximo corpo no freezer. No mês passado, Iris e eu visitamos o túmulo de Tiago. Ela colocou flores e disse: "Oi, Tiago, eu sou a Iris. Sinto muito pelo que a vovó fez. Eu também fiquei num lugar frio, mas meu papai me encontrou. Queria que alguém tivesse encontrado você. Você não está mais sozinho. Monstros são reais e eles nem sempre parecem monstros. Eles parecem avós e vizinhos. Prestem atenção nas crianças da vida de vocês. Escutem elas. Acreditem nelas. Eu quase perdi minha filha, porque estava distraído demais com a vida para notar os sinais. Iris se salvou gritando alto o suficiente para eu ouvir. Seja a pessoa que escuta, seja a pessoa que age, seja a pessoa que abre o freezer e puxa elas para fora. Obrigado por escutar.